Bom dia a todos. Quarta-feira, hoje é o dia de falar de política. Como eu sempre digo, sexta é o dia de beber cerveja. Mas na quarta, a hora do almoço, é dia de falar de política, política municipal, política estadual, federal. E a gente está aqui recebendo hoje uma pessoa muito especial. Especial porque é um meu amigo há mais de 20 anos, uma pessoa que vem lutando pelas políticas públicas, vem lutando pela política partidária também, já teve à frente de muitos partidos. E hoje é um representante que a gente tem orgulho de conversar, o orgulho de, pode-se dizer, de falar assim, cara, é meu amigo. Valdir Correia. Bom dia, Valdir Correia, como é que você está? Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes desse maravilhoso programa e também tema importante, qual falando em política, né? E eu estou aqui, Mário, à disposição para nós discutir ideias. É importante nesse momento a gente debater, né? Valdir, vamos começar pelo seguinte: quem é Valdir Correia? Quanto tempo você está em Rondonópolis? É uma história linda que eu tenho certeza que muita gente já conhece, mas muitos gostariam de conhecer, né, Valdir? Valdir Correia, na verdade, nasceu na roça, me criei na roça e, e eu tenho uma ligação muito forte com a agricultura familiar. Conheci Mato Grosso quando eram os dois Mato Grosso juntos ainda, era Mato Grosso Sul e Mato Grosso. Eu me criei na fronteira, Mundo Novo, né? Sou filho e pai, filho, pai e mãe analfabeto. Não tiveram oportunidade de estudar. Meu pai é sepultado aqui em Rondonópolis, minha mãe é sepultada em Mundo Novo. Morreu de câncer também a minha afinada mãe. E eu já venho acompanhando a política no estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que na verdade era um só anteriormente, né? Desde que me entendi por gente, né? Até porque meu pai, ele também era um lutador e desbravador da terra, né? E aí participava um pouco da questão política através do sindicato de trabalhadores rurais. E nós tínhamos essa proximidade. E eu conheci bem a história de Mato Grosso do Sul, politicamente, participei já desde 82, que já venho participando diretamente de eleições, né? E antes de poder votar, já estava participando, entendendo o processo político. E, Mário, no decorrer desse período todo, em 2000, aliás, em 89, teve uma eleição bastante polarizada para presidente da República, né, após a ditadura militar. E aí, nessa eleição, o qual eu participei diretamente, né, e o qual o Lula era candidato a presidente, e onde é que o Fernando Collor ganhou a eleição. Me lembro ainda como se fosse hoje, né? O homem da poupança. Acabar com o Marajá e tal, e ficou só no discurso, né? E então nós estávamos passando por um ciclo de mudança no país, né? A Constituição Federal em 87, eu participei diretamente lá em Brasília também, na, na Constituição Federal, através da mobilização do Movimento da Agricultura Familiar, através dos sindicatos de trabalhadores rurais, né? Tivemos lá, diretamente lá em Brasília. E o Percival era deputado constituinte da época, né? Na época, pois é, eu na época tinha afinidade mais com o Mato Grosso do Sul, né? E a gente até foi pelo movimento sindical do Mato Grosso do Sul. E já participava diretamente dos movimentos sociais que lutavam pela reforma agrária. E lá nós conseguimos encaixar 2 artigos na Constituição, o 184 e o 185, que até hoje prevalece na Constituição Federal, né? E dá esse direito ao trabalhador e à questão agrária. Mas voltando na questão política, é importante a gente analisar vários cenários que aconteceram do passado e que está agora acontecendo recentemente, né? O processo político, ele todo momento ele tem mudanças. E é importante a gente estar analisando essas mudanças para que a gente não seja pego de surpresa, né? Muitas vezes a gente acaba sendo induzido e não consegue olhar a verdadeira realidade. Mas eu quero dizer, falando mais de Rondonópolis. Rondonópolis, Maria, eu cheguei aqui, é uma cidade que me recebeu tão bem,
Hoje eu dá para dizer assim, eu conheço o Brasil andando, né, pelos movimentos, pelo INCRA Nacional, que eu participei diretamente, pela minha militância, eu militei também na igreja, em seminário, né, seminarista. Então eu tive muita oportunidade de conhecer. E eu conheci bem uma parte do país, né, ligada à questão agrária. E aí eu cheguei em Rondonópolis, em 92, vim aqui para ajudar a construir e fortalecer o movimento agrário, né? Vim através da Universidade Federal de Rondonópolis, a convite de um professor Aires na época, né? E aí o professor Tati também, que deu todo o apoio, e através também do Bispo Dom Osório, finado Bispo Dom Osório, que abriu muita porta para nós aqui. E aí eu estava sendo até, Mário, indicado para ficar no estado de Alagoas, fazendo esse trabalho lá. E vim para Mato Grosso. Ainda bem que você foi aqui, né? Ainda vim bem para que Rondonópolis ganhou muito. Vim para Rondonópolis, fiquei aqui, até porque tem meus irmãos aqui. E aqui construí minha vida, na verdade. Construí, organizei, né? Saio daqui para buscar outras atividades, mas a minha residência oficial sempre é Rondonópolis, né? E eu acredito que não tem intenção nenhuma de mudar daqui. E daqui eu conheci o Mato Grosso, que é muito grande. Tive a oportunidade de conhecer esse Mato Grosso né, Valdir? todinho, Mário. Todinho. Inclusive, agora voltei agora em setembro do ano passado. Nós tivemos acompanhei o deputado Neninho em 22 cidades. E aí vi esse Mato Grosso que cada dia que passa está crescendo mais, está surpreendendo. Rondonópolis, de uma maneira geral, ou então Mato Grosso, cresceu muito de 80, que nem se falou, de 92 para cá. Eu cheguei em 94, né, Valdir? Então a gente conseguiu ver esse progresso do Mato Grosso, que você falou muito bem, que é um estado muito extenso. Estado difícil de fazer política, né, Valdir? Porque política estadual, você foi candidato a deputado estadual, né? Em 2012 ou 14? 2018. 18. E aí você viu a grandeza desse Mato Grosso, né? Mário, olha, você sai daqui, vai a Colniza, e de Colniza até Três Fronteiras, que chama lá de Guatá, onde é que divide o estado entre Amazonas e Rondônia, nós podemos somar aqui 1.300 quilômetros de Rondonópolis lá. Então, você imagina a distância gigantesca desse estado, né? E aonde você vai, tem gente nesse estado. Né? Você pega Confresa. Eu tive a oportunidade de chegar lá na divisa do Pará esses tempos atrás. Eu tive fazendo Alta política, Floresta, né? porque lá... Alta Floresta. Esses tempos agora eu tive na União do Norte, que é um distrito novo que está explodindo lá na região entre Peixoto e Matupá. É um distrito ainda, mas já tem 14 mil moradores lá. Então a região está crescendo bastante. Mato Grosso é um estado que tem uma projeção de crescimento muito grande ainda, né? Só dependemos muitas vezes das políticas de estruturante, né? Chegar mais em algumas regiões do estado e ela está muito precária, né? É bom até você falar sobre essa política do estado, que aqui no programa a gente não tinha ainda falado sobre isso. E o que acontece muito para uma campanha de deputado estadual, senador, federal e governador e presidente aqui no Mato Grosso? Você tem que ser bairrista, né, Valdir? Você pode ver que os deputados são divididos entre a região aqui de Rondonópolis. Graças a Deus sempre tivemos uma média de 3 a 5 deputados, né? E chegamos a ser a única cidade do país a ter 2 senadores. Alto Araguaia tem uma luta muito grande para defender aquela região. Aí você pega a Grande Cuiabá, a Baixada Cuiabana, né? E subindo lá em cima, a parte de Sinop, aquela região lá que aquilo lá foi dominada há muito tempo pelos campos, né? Que levou o Linhão para o nortão do Mato Grosso. Então, a importância de ser bairrista numa campanha de deputado estadual, né, Valdir? É importante. Porque aí, senão você fica sem representatividade, né? Mário, olha, o estado que é um estado
é um estado maior do que alguns outros países, né? Se comparar o tamanho do Mato Grosso, tem muitos países que perdem no tamanho proporcional de território. Nossa população está crescendo, nosso estado está evoluindo com a questão da evolução do agronegócio, da agricultura familiar, é o estado que conseguiu dar os primeiros passos com a fronteira agrícola, né? Onde é que começou a ser aberta com as pessoas que vieram do sul, né, e outros estados para cá na abertura da fronteira agrícola. E aí, como o estado divide com a Bolívia, teve essa política definida, né? E aí aqui uma das responsáveis para trazer e escoar a Mato Grosso, né? A quem estava aqui a produção e também chegada por aqui, a 163 e a 364, né? E a 5158 também lá no Araguaia, marcou muito aqui o desenvolvimento do estado através dessas rodovias federais. E agora, Mário, nós estamos no outro ciclo, que é o ciclo das ferrovias, onde é que entendemos que as rodovias já estão muito bem pequeno pelo tamanho do estado de produção, né, e de escoamento e de movimentação de transporte, né? Agora está vindo o ciclo das ferrovias. E eu acredito que após as ferrovias o estado vai ter um outro cenário, né, um cenário bem positivo, e nós estamos no estado que tem uma projeção muito grande de crescimento, viu? Precisa muito de estrutura. Hoje, eu poderia dizer o seguinte, é um estado que está sendo visto no cenário nacional, porque nós temos o ministro da Agricultura, que eu diria que é o maior ministério relacionado para o estado do Mato Grosso. Tem o ministro da Agricultura, o Carlos Favros, que é daqui do Mato Grosso. O estado está sendo visto pelo governo federal, e eu acredito que muita coisa vai chegar no estado através do governo federal, porque a gente acompanhou o governo de 2002 a 2008, e o estado recebeu um apoio grande nessa linha do agronegócio, né? E é só olhar o que foi feito, né? Não dá para a gente ficar criando ideias, né? Mas tem que olhar o que já foi feito. E eu diria o seguinte, a gente esperamos que agora um governo aí possa ter um amplo investimento nessa questão estrutural para o estado. Inclusive o senador Favro, senador não, que agora é o ministro, né? E vai estar aqui, as notícias estão dando que dia 3 o presidente Lula deve estar vindo junto com o Favro para cá. Com sua experiência política, aqui nós não somos partidários, vamos falar aqui de política. Para Rondonópolis é muito importante a presença do presidente, né, Valdir? Apesar de Rondonópolis ter votado aí 70% no governo Bolsonaro, mas essa vinda, porque eu acho que o Lula ganhou, é o presidente. Como você vê essa vinda do presidente para cá esse fim de semana, sexta-feira, dia 3? Mário, eu sempre tenho, no meu ponto de vista, a eleição ela termina quando faz o fechamento das urnas, dali para frente terminou a eleição, né? E a eleição no país terminou no segundo turno, né? Quando fechou as urnas, deu lá seu vencedor, e o que nós, enquanto população, nós, enquanto a gente que debate política, temos que fazer é cobrar, no sentido que as coisas aconteçam, né, Mário? E defender o nosso estado, defender o nosso país. Então, não importa quem que estiver lá em cima, nós temos que continuar trabalhando, né? O governo é transitório. O governo é transitório. E nós aqui, enquanto tiver a vida mantida por Deus, nós estamos lutando para que um estado, um país desenvolva e implante as suas políticas públicas, né? Que venham atender a maioria da comunidade e das população do estado. Eu vejo o seguinte, o governo Lula ele tem uma obrigação de ser melhor do que o governo Bolsonaro. Ele tem uma obrigação. E então hoje o desafio está na mão dele, está na equipe, né? Eu acredito na equipe que ele escolheu. E como a vinda dele para Rondonópolis já é uma grande demonstração da valorização que ele está dando para o estado do Mato Grosso e principalmente para o nosso município de Rondonópolis. Aí no segundo, aliás, no terceiro meses de governo, né? Terceiro mês de governo,
ele estará vindo na cidade de Rondonópolis. E lançar um grande programa, né? Além de lançar, não, contemplar as famílias de um grande programa que é a habitação, que eu diria o seguinte, Mário, a gente tem 3 coisas que eu cativo muito na minha vida, e eu fico feliz. Um é quando a gente consegue uma terra para trabalhar, um sítio doado pelo governo federal, pelo INCRA, que seja. Porque ali a felicidade daquela pessoa que recebe esse benefício é grande. Outra é quando a pessoa recebe uma casa, a chave da casa, onde é que ele vai morar, que ele não tinha casa, não tinha onde morar, pagava aluguel, ele vai ter um endereço, ele vai ser reconhecido com um endereço, né? Essa felicidade é muito grande. E a outra eu diria que quando a pessoa consegue uma aposentadoria, porque daí ele fala, opa, hoje estou aposentado, eu tenho o meu salário, independente de qualquer coisa, no final do mês eu vou receber o meu salarinho para comprar o remédio, comprar minha comida e continuar vivendo aqui, né? Então, são 3 coisas que dão a felicidade à família humilde, trabalhadora, que contribui muito para esse país, né? Então, eu diria o seguinte, que a vinda do Lula em relação à questão da habitação é muito importante para Rondonópolis, para o estado do Mato Grosso e para o país, né? Ele já esteve lá na Bahia, lançando esse programa, né? E a gente acredita que Rondonópolis vai ganhar muito com a vinda dele aqui, até porque Rondonópolis é uma cidade que está crescendo acima da média das cidades brasileiras, né? O crescimento é muito alto de Rondonópolis populacionalmente. Eu estava vendo, Mário, esses dias uma pessoa falar que agora com a retomada da Ferro Norte para Cuiabá e Lucas do Rio Verde, Rondonópolis vai alojar em torno de mais 10 mil trabalhador braçal que vai ajudar na construção dessa ferrovia. Imagina o crescimento que vai dar para a nossa cidade, né? E por onde a gente tem andado, a gente tem visto obra, crescimento, né? Eu tenho andado bastante na cidade, conheço a cidade, posso dizer assim, Mário, nós, como já prestou serviço, eu prestei serviço como taxista, transporte coletivo das pessoas aqui. Você, era das vans, né? Das vans. Valdir Corrêa da época das vans. E da Cota, né? Da e o Mário como fundador dos mototaxistas. Muita gente ainda não tem essa noção. A ida dos trilhos para o Estado, ela também beneficia muito Rondonópolis. Tem muito medo, pessoal. Ah, mas o trem vai embora. Não, ele não vai embora. Ele vai sair, ele vai aumentar. Os políticos aí, chamar a atenção dos deputados, vereadores, prefeitos, tem que brigar sempre pelo benefício. Por exemplo, nós tivemos notícia que Primavera já quer um porto lá, e na verdade o porto é em Dom Aquino, então quer dizer, um porto seco. Então é uma luta política, e Rondonópolis conquistou no momento certo. Hoje é a maior da América Latina, então os trilhos é muito importante. E você falou uma coisa aí, o Valdir, que eu queria falar dentro do programa para as pessoas entenderem melhor. Nós viemos dos movimentos sociais, movimento comunitário, vamos dizer assim, da base política, porque muitas pessoas acham o seguinte, mas o cara, ele veio do movimento, ele não tem chance nenhuma de se tornar um político. Não, não é bem assim. Nós acabamos sendo candidato, bem votado, você também foi bem votado na sua campanha, não ganhamos a campanha, mas criamos muitos projetos que hoje, sem mandato, é possível fazer política, sem mandato, porque eu sou conhecido como Mário Mototáxi, você é conhecido como o Valdir Corrêa, que veio dos movimentos lá do Agrados, e é possível, sim, ser político sem mandato e um bom político como você, Valdir. Mário, eu diria o seguinte, muitas vezes as pessoas só veem o status e ela não olha o que está acontecendo, da vez, no dia a dia, né? Daria para ver o seguinte, a pessoa diz, fulano só pode dirigir se ele tiver carro. Não, né? Ele pode ser motorista sem carro, né? Ele pode ser motorista sem carro. Então, eu acredito que nós podemos fazer alguma coisa do bem se nós entender que é importante para a nossa comunidade, para o bairro, para o dia a dia das pessoas lá. E eu diria que
Muitas vezes não é só a obrigação do vereador em fazer algo, ou eles não a gente elege o vereador e dá lá para ele conduzir tudo. Não, acho que o presidente do bairro ele tem o seu papel importante, o, o presidente da igreja lá da comunidade, né, que conduz lá, dos clubes, por exemplo, esses dias eu esteve lá no Terceira Idade, conversando com o senhor Elcio, né, trabalho maravilhoso que eles desenvolvem, né, enfim, o presidente do clube, do esporte, todo ele está contribuindo para o crescimento, a evolução da cidade e buscando solução. A dona Maria que distribui lá o sopão, né, enfim, todos estão contribuindo. Eu gostaria de dizer para você que tudo é possível da gente implantar um projeto. Não é, a gente tem que ter um mandato para implantar um projeto. Não. Se você tiver boas intenções, na verdade era o FMT. Universidade Federal de Rondonópolis. Ali o professor Tati que conseguiu aquele terreno, onde é que construiu aquela universidade junto com o Áureo, e ele que brigou muito pelaquela universidade. Ele nunca foi um agente político eleito aqui, foi candidato e tal, mas não foi eleito aqui em Rondonópolis. E olha o projeto maravilhoso, né? Então é um exemplo que a gente gostaria de estar colocando aqui hoje, né? E outra coisa, dizer para você, essa luta do câncer é uma luta que mexeu muito comigo, até porque eu perdi minha mãe também com câncer no intestino, no estômago, né? E 2009, Mário, na época eu estava muito bem, secretário de Agricultura de Rondonópolis, estava, até porque eu peguei a secretaria bem desestruturada, não tinha nada, e a gente estava começando um trabalho maravilhoso, com vários projetos, com pouco tempo de secretaria, nós implantamos vários projetos lá, né? E aí eu deparei com um problema sério de câncer. Já estava bem avançado. Tanto que um médico aqui falou para mim que eu tinha poucos dias de vida, né? Tinha que sair urgente para o tratamento, e eu não estava conseguindo nem comer mais, estava com dificuldade até de dormir. Eu atendia as pessoas, e de imediato tinha que fazer exercício para tentar passar as dores, né? E tomava água batatinha com batido liquidificador para aliviar o estômago. E eu saí daqui na escuta, lá em Barretos, né, com casa de apoio, dando suporte, apoio para os pacientes. E aí eu comecei a participar ativamente dentro do hospital lá, após o meu tratamento, aliás, no período do meu tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, a gente viu as dores direto, participei, senti a dor também que sente um paciente do câncer, mexeu muito com a minha vida. E eu decidi, Mário, encampar essa bandeira e lutar pelas pessoas que muitas vezes deparam com câncer e não sabe qual a porta bater, aonde buscar apoio e aonde buscar um tratamento, né? Aí o Hospital do Amor, que nós acolheu tão bem, a gente participa ativamente como da coordenação lá do hospital, de captação de recursos, de ajudar ali nos projetos do hospital. Tem participado de várias reuniões a nível de estado, a nível nacional, pelo estado de Mato Grosso, né? E aí a gente decidiu fundar uma associação, com apoio da promotora doutora Joana. Em 2013 a gente iniciou a construção dessa associação. Dia 5 de abril de 2012, nós fundamos a nossa casa de apoio, que até hoje está com as portas abertas lá em Barreto, recebendo a nossa comunidade que precisar lá. Tomara que ninguém precise, né? Mas se caso precisar, a casa de apoio está de portas abertas. E aí nós criamos uma associação, inclusive, esses dias conversando com a doutora Joana, ela falou, e ela confirmou, que ela pediu para mim, na época, ser o presidente da associação. E eu assumi a presidência, conduzi a associação, né? Mário. E chega lá 8 horas da noite. E você que foi buscar essa van lá no Rio Grande do Sul, né? Mário, foi mais um desafio da minha vida. A associação estava sem condição de pagar um motorista, e eu tenho carteira de motorista de ônibus, né? E aí eu falei, não, eu vou lá. Peguei um ônibus daqui, fui bater lá em Erechim, montei nesse micro-ônibus, né? Que hoje é um micro-ônibus 28 lugar, aliás, desculpa. E aí trouxe até Rondonópolis. Aqui
E aí hoje ela está servindo os pacientes desde o dia 1º de setembro, ela não falha nem uma semana. Toda semana tem levado e trazido pacientes para Barretos, de Barreto para Rondonópolis. Mário, eu até assustei essa semana, porque num dia, por exemplo, segunda-feira, a gente abre a associação para atender as pessoas que queiram ir para Barreto durante a semana, né? E no domingo eles agendam para ir no domingo. Na segunda-feira agora, até às 10 da manhã, já deu 27 passageiros, aliás, 27 pacientes, e ficou 10 para trás porque não tinha mais vaga. Olha, Muita gente de Rondonópolis, precisando. Mário. Muitas pessoas, muitas vezes, não vê essas pessoas que estão fazendo o tratamento lá. Mas esses dias eu fui em Barreto, esse mês eu fui lá, esse ano eu fui lá 3 vezes. Aí eu estava contando, o dia que eu estava lá em Barreto, a quantidade de pessoas de Rondonópolis. Eu contei 45 pessoas de Rondonópolis lá em Barreto. Olha. Você vê, imagina Não, a e as quantidade pessoas, daqui lá tratando. as pessoas às vezes, né, Valdir, a gente tem visto muito isso. As pessoas às vezes não têm noção do que. Porque eu perdi meu pai com 42 anos, ele faleceu de câncer. Morava em São Paulo. Aqui em Rondonópolis é grande, né, Valdir? Mário, eu diria o seguinte, a minha felicidade, eu gostaria que as pessoas também tivessem aqueles que deparassem. Então, primeira coisa, a minha felicidade é de ninguém pegar o câncer. Precisar. Tomara que ninguém passe por isso que eu passei. Mas se causa a pessoa deparar que está com problema de câncer, aí a gente fica feliz quando vê a pessoa superar que nem eu superei. Dizer assim, estou curado. Né, porque é uma luta grande. Por exemplo, no meu caso, lá em Barreto foi tirado o estômago total, o baço e o pâncreas. O intestino 1,5 m, a vesícula do fígado 4 partes 1. E estava no rim também, só que o rim não pôde mexer, aí fez quimio e rádio, né? Graças a Deus, estou muito bem, né? Estou muito bem, só tenho que agradecer a Deus, o Hospital do Amor e todos aqueles que me apoiaram, oraram pela gente e deram todo o apoio para que eu conseguisse superar. Porque o tratamento do câncer, ele depende muito da questão psicológica, Mário. Lá em Barreto, quando eu cheguei lá, o médico disse assim para mim, você está pronto? Eu falei, doutor, tô. Ele falou, 50% do seu tratamento está na sua cabeça, seu estado psicológico. Aí ele bateu no peito e disse assim, 50% do seu outro 50% está conosco. E nós vamos tomar conta disso. E 100% está lá em cima, com aquele lá, com Deus. Como é que você está? Falei, doutor, vamos começar. Né? E deu tudo certo. Passei por um momento muito difícil, né? Por coração, 4 pontos de safena, mais o stage, 2 operações, mas graças a Deus estamos aí. O Valdir também está bem. Porque antigamente não se falava essa palavra. Antigamente, né, Valdir? Verdade. E hoje, graças a Deus, a gente fala das pessoas que morreram, porque é a gente que lembra disso, né? Mas muita gente se curou, muita gente conseguiu voltar a ter uma vida. Porque a gente fala, quando você vai envelhecendo, não adianta o cara falar que tem uma vida normal, alguma coisa ele tem, né, Valdir? Mas o importante é você continuar vivendo, né? Você ter esperança de sempre ser curado, e você falou uma coisa muito importante. O psicológico da pessoa é importantíssimo. Valdir, nós estamos ao vivo, é por isso que toda hora eu estou aqui no celular aqui, e agradecer as pessoas que mandaram um abraço aqui. A Marciane assume a CIR na sexta-feira, né? Então ela tá mandando um abraço aqui. O Ailo Arruda, Priscila França, minha esposa Claudinha. Eu garanto que a Catinha está assistindo também lá, né, Valdir? E agradecer a todo o pessoal que está mandando mensagem aqui. E uma pergunta que fizeram aqui pro Valdir, Valdir, é uma coisa que não pode se calar, e eu nem ia tocar nesse assunto, Valdir, mas você foi candidato a deputado estadual. Foi uma campanha que todo mundo viu que você teria grande chance de ganhar a eleição. Mas, de repente, os acontecimentos foram acontecendo e você ficou bem próximo de ser deputado. Mas, se você quiser falar sobre isso, como ficou? Você ficou magoado? Ou você... Tem também as derrotas, né? E tudo isso é um aprendizado. Você começa a amadurecer mais em relação aos enfrentamentos que vem acontecendo na vida da gente. Eu diria o seguinte, todas as campanhas políticas que eu participei,
eu ganhei em conhecimento. E eu acredito também que se você ganhou muito em conhecimento. E então não foi uma derrota, dizer assim, levamos uma derrota aí, não. Pelo conhecimento que a gente ganhamos, né? E nós continuamos aí de cabeças erguidas, né? Eu diria, a campanha de 2018 foi uma campanha que nós começamos a preparar ela em 2016, né? A gente trabalhou uma campanha de grupo para que a coisa acontecesse. A gente estava preparado para fazer uma campanha muito boa no sentido, porque nós teve um tempo para preparar ela, mas não é do jeito que a gente muitas vezes pensa ou do jeito muitas vezes que a gente imagina que seja, né? O grupo, em alguns momentos, no final, acabou, na verdade, sendo minado através dos líderes principal, né? E aí os líderes acabou colocando um novo candidato e infiltrou dentro e acabou arrebentando com a campanha. Eu esperava uma campanha mais sólida, uma campanha mais pura, e aí a gente confiou em algumas pessoas também, e essas pessoas acabou, não sei se foi o medo, as pessoas também, e essas pessoas acabou, eu sei que o grupo me deixou, uma parte do grupo me deixou, né, na campanha, mas eu saí e continuei no meu projeto, na minha finalidade, que é a lutar pelo bem do câncer, pelo meu município, e também defender as causas que eu sempre defendi, né? Então eu trabalhei nisso, né? E continuei de cabeças erguidas. A gente imaginava uma coisa, aconteceu outra, e a gente tem que entrar na política pensando nisso mesmo. Você pode ganhar ou pode perder, né? Política não é só ganhar. E eu sei que eu diria o seguinte: a política é um alinhamento. Muitas vezes a gente tem a vantagem de ser um candidato, de eleger para ser um vereador, para ser um prefeito de uma cidade, um deputado que seja, qualquer cargo. Mas tem acima da gente, tem um grupo ou tem um cacique. Eu diria que a política brasileira ainda ela tem que passar por uma mudanças, porque muitas vezes os partidos são conduzidos pelos caciques. Eu aprendi isso, Mário, lá em Brasília. Porque enquanto a gente imagina que nós debatemos aqui, lá em Brasília as pessoas, os caciques estão olhando aqui e dizendo, esse sim, esse não, esse sim, esse não. E, na verdade, você disse assim, mas elegeu fulano. Mas muitas vezes é pela a benção do cacique lá, né? A benção do cacique. Apadrinhado, né? Apadrinhado. Eu diria que tem muito isso ainda na política, né? E aí, quando eles querem que alguém perca, eles colocam aí alguns empecilhos. O governo do estado se prontificou em ajudar, a prefeitura, o prefeito prontificou em ajudar, tem uma Câmara ajudando, né? Então, tem muitos agentes políticos que estão ajudando, e eu, na condição, saindo candidato, eu sei que fragiliza o projeto também, né? Então, a gente tem que ter definição de vida, né? De projeto. E eu defini. O projeto meu é lutar por isso. A Marciane esteve lá em Barretos, ela conheceu a estrutura de Barretos, e nós sonhamos de ter aqui um pedacinho de Barretos aqui em Rondonópolis, né, do Hospital do Amor. E para isso, nós precisamos do apoio de todos, né, do apoio de todos. Então, vamos apoiar aí nossos que vão ser candidatos, nossos agentes aí, né, que vão ser candidatos, os projetos importantes para a nossa cidade, e eu estou pronto para ajudar o que seja melhor para a nossa cidade, né? E nós temos hoje uma parceria com o município, tem parceria com o Estado, tem a parceria com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereador, enfim. Então, nós temos aí um trabalho que está sendo realizado para o bem, principalmente para nós que deparamos com esse problema do câncer, né? E a gente que faz o tratamento no Hospital do Amor. Para quem, como diz o ditado, para quem sabe ler um pingue a letra, né, Valdir? E eu aqui agora, eu não poderia deixar de falar uma notícia triste hoje para Rondonópolis, né, Valdir? O falecimento da Hilda Furacão. Hilda Furacão foi um exemplo de luta do movimento comunitário, uma pessoa que sempre esteve envolvido com a política, sempre uma pessoa que deve muito à luta da comunitária Hilda Furacão. Então, ficam nossos sentimentos aqui, Valdir. E também quero dizer que estamos chegando ao fim,
porque ao vivo a gente passa a hora que a gente nem vê, né, Valdir? E agradecer você a ter vindo, a ter participado junto com a gente. Próxima vez trazer o Bananeira aí junto com nós aí, que é seu parceiro, seu amigo, o cara que tem um projeto muito bom na parte da zona rural também. E dizer a todos vocês, o Valdir não é candidato em 2024, Mário Sérgio Motax não é candidato em 2024, todos serão bem-vindos aqui no Papo Político, que o Papo Político não é partidário, o Papo Político é para mostrar para você que quer ser candidato, para você que tem um objetivo que vale a pena sim, que todos são vitoriosos a hora que acaba a eleição, não existe derrotado. Você só tem que aproveitar e fazer daquilo uma escada para que você suba, para que você aprenda que a política ela é uma política que não precisa só do mandato, ela precisa de ter muito mais coisa do que ser o status, como diz bem Valdir Corrêa, né? Então, suas considerações finais, Valdir? Mário, você lembrou muito bem, Hildon, agora de liderança, é amiga, a semana passada ainda falei com ela sempre me ligava, Hilda Furacão é uma pessoa pura, uma pessoa humilde, eu gostava dela que ela era direta, né? E é uma pessoa inteligente, porque ela é uma grande... E dizer a você que eu gostaria de dizer o seguinte, a nossa associação, através do Nilson Porto, toda a diretoria, Edson, enfim, nós temos uma equipe aí. E também a todo o pessoal que tem nos apoiado aí. Lembrar também, o Batista está lá em Curitiba fazendo cirurgia da diabetes, né? Nós tivemos uma reunião importante essa semana lá na prefeitura para dar mais um passo nessa questão da construção do Centro de Diagnóstico e Prevenção do Câncer. E agradecendo aí a todos que estão nos apoiando, Mário. E a gente está pronto para continuar essa luta, porque Rondonópolis precisa muito do nosso apoio. Boa tarde a todos. Obrigado, MT News, o Baldo Barros, ao Big da Pizzaria, a Colibri Imóveis e a todos que estão sempre junto com a gente. Um abraço a todos e não esqueça, quarta-feira que vem, 11 horas da manhã, agora mudou, era 11h30, agora 11 horas da manhã, MT News, Política para Político, e teremos um convidado também, sempre, como sempre, muito especial. Até lá, muito obrigado a todos.